O monge agostiniano, também reformador, chamado Martinho Lutero, certa vez escreveu: o mistério da humanidade de Cristo, de que ele se afundou em nossa carne, está além de toda compreensão humana. Quando falamos da chegada de Cristo ao mundo, é uma realidade que nós às vezes tratamos com tanta naturalidade, falamos todo ano sobre isso, e nessa época de uma maneira muito mais enfática, mas a verdade é que é uma realidade tão sublime, tão gloriosa, tão incomparável, que nós jamais seremos capazes de compreender plenamente a profundidade do ato de Cristo de se encarnar, de vir ao mundo para poder remir os nossos pecados. Para entender melhor esse cenário da profecia que nós acabamos de ler, do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, nós precisamos nos lembrar de que o que estava acontecendo com Israel na época em que essa profecia é escrita. O povo ele está num cativeiro na Mesopotâmia ou na Babilônia, cativeiro babilônico. Em Jerusalém residem apenas alguns sobreviventes das guerras e alguns que não foram dispersos diante do ataque e da conquista da Babilônia sobre aquele povo. Então, muitos foram levados, os que ficaram ali aos frangalhos, cidades destruídas, devastadas, o povo misturado com outras nações que foram inseridas ali, era um cenário devastador. Em meio a esse cenário de caos, de desesperança, vem então a mensagem profética de Isaías. O capítulo 40 é parte desta mensagem que vem sendo trazida em vários momentos ao longo dos capítulos que se seguem. Nós ainda teremos oportunidade de ver mais algumas partes desta mensagem profética que falava e trazia alento ao coração do povo naquela época e também ao nosso nos dias de hoje. Então, diante desta profecia do capítulo 40, ela trazia para nós, ou trazia ao povo e para nós hoje, uma esperança de dias melhores, uma esperança da intervenção divina no meio do seu povo, uma esperança do retorno do Deus glorioso ao seu povo, que agora arrependido busca o Senhor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta meditação dessa noite é a respeito do raiar de um novo dia. Versículo 1 ao 5. Quando nós passamos um momento de tribulação, às vezes durante a noite, você está passando mal, ou você está vivendo ali uma situação de drama familiar, como nós aguardamos ansiosamente o clarear do dia. Parece que a gente fica olhando para a janela ali, esperando o dia amanhecer, porque quando o dia começa novamente, a esperança se renova, o ânimo restaura, você respira fundo e a coisa vai caminhar, vai continuar. Então, quando falamos do raiar do novo dia, nós pensamos aqui nesse texto como que a palavra de Deus, por meio do profeta Isaías, trazia esperança, trazia alento, trazia socorro, trazia uma nova perspectiva e paz ao coração de um povo que já estava cansado, que já estava amargurado, que já estava desgastado pelas lutas, pelo sofrimento causado pelo próprio pecado, que era decorrente, portanto, do juízo de Deus sobre a sua vida. Versículo 1 e 2, então, começa a trabalhar para nós. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos de Deus, do Senhor, por todos os seus pecados. Anuncia, meu povo, que o tempo do juízo está acabando. Vem agora o tempo da graça, da misericórdia, do amor, que será derramado sobre vocês. Na verdade, o amor já é derramado, porque o juízo já faz parte do amor e da justiça de Deus. Mas o tempo de sofrimento por causa do pecado, para que o povo se arrependesse e voltasse à sensatez, estava se encerrando. E o povo então vislumbrava o fim do castigo e a alegria de um novo tempo, a oportunidade de viver diferente, de desfrutar de um relacionamento diferente com Deus. O tempo do juízo chega ao fim, as lutas, as guerras, o castigo está por fim terminando. Chegou a hora de Jerusalém ser reconstruída. A anunciação, apesar de não ser direta, aponta o início de uma nova aliança que estava para chegar. Um recomeço transformado por Deus e fruto da sua infinita misericórdia e graça. É chegado, portanto, o tempo do fim do castigo. O juízo de Deus, a história agora caminha para uma grande e gloriosa reviravolta. Esse ponto na Bíblia, meus irmãos, ele marca uma mudança de perspectiva diante do povo e diante da história bíblica daqui para frente.
A partir de agora cessam os esforços para restaurar fisicamente e espiritualmente o povo de Israel, e a história caminha para o seu ápice em Cristo Jesus. Agora para frente nós vamos começar a ver profecias sendo trazidas, anunciando a chegada de um Messias transformador da vida espiritual do povo, de uma realidade gloriosa, de uma nova aliança. Portanto, meus irmãos, agora o povo já não aguardava mais a restauração física, apesar de haver ainda indícios de que o povo ainda confuso com essas profecias, esperava que a Jerusalém fosse reconstruída, mas agora as palavras de Deus ao povo já traziam um tom mais no sentido de que haveriam de aguardar um restaurador, não mais físico, mais glorioso do povo de Deus. Daqui para frente, meus irmãos, Israel nunca mais será uma nação independente e livre. Daqui para frente haverão momentos onde a cidade será reconstruída, onde o templo será reconstruído, onde os muros serão reconstruídos, mas a liberdade do povo como uma nação independente não será restaurada, até que Cristo chegue entre nós e restaure isso não fisicamente, mas gloriosa e espiritualmente. Portanto, meus irmãos, o tom das profecias da parte do Senhor agora, eles vêm com esse desdobramento em Cristo Jesus. É uma virada de chave, é uma mudança na perspectiva. Para entender melhor, quando se fala do retorno de Cristo, quando se fala, para entender melhor essa perspectiva, essa esperança que começa a ser desenhada a partir de agora, quando a Bíblia fala do retorno de Cristo, por exemplo, já no Novo Testamento, ela pontua que uma série de acontecimentos aparecerão na terra, e aí quando aquilo estiver acontecendo, nós saberemos que está próximo às portas o retorno de Cristo Jesus. Isso lá no Novo Testamento fala para nós que quando então estiver chegando ao retorno de Cristo, então haverão sinais nos céus, na terra, que precederão o retorno de Cristo Jesus. Marcos 13, 29 diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Pois bem, a partir desse anúncio agora do profeta, nós sabemos que Deus está direcionando o seu povo para o grande dia em que Cristo, onde Deus retornará a Jerusalém. Deus retornará ao seu povo como um povo de Deus, como um povo que vive nessa aliança gloriosa, porque nesse momento havia uma dispersão não só física, mas também espiritual, misturado com outros cultos, com outras divindades, com outras religiões. O povo precisava voltar à sensatez. Então Deus fala assim: haverá um tempo em que a comunhão de Deus com o seu povo será plenamente restaurada. E ele fala, e quando essa realidade estiver chegando, haverá também um marco que vai anunciar essa chegada. E o marco do início da espera do Messias, da chegada de Jesus, do cumprimento de sua missão, de instaurar uma nova aliança e restaurar a unidade social e espiritual do povo, do reino de Deus, da igreja de Cristo. Essa afirmação, portanto, ela vai anunciando para nós: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Ele fala, haverá um anúncio da chegada, do retorno de Deus ao seu povo, da chegada do Messias. Do mesmo jeito que o Novo Testamento avisa o retorno, o Antigo Testamento também fala que a chegada seria precedida por um precursor. E meus irmãos, quando nós caminhamos lá para o Novo Testamento, em Marcos 1, 1-8, que nós lemos no texto da liturgia, nós vemos essas mesmas palavras sendo proferidas da boca de João Batista. Uma criança que foi consagrada por Deus ainda no ventre materno para ser o precursor de Jesus. Portanto, quando o povo ouve aquelas palavras que citavam, meus irmãos, ipsis litteris, literalmente, a profecia veterotestamentária que era proferida ao povo lá em Isaías, muitos anos atrás, esse texto que nós acabamos de ler, aquilo, meus irmãos, era para acender uma luz no coração e na mente do povo. O sinal da chegada do Messias foi feito, apareceu entre nós, o precursor se levantou e ele proferiu as palavras anunciando a chegada do Messias. O povo era para olhar para Jesus com aquela grande esperança, alegria e regozijo. O Messias de Deus veio entre nós, a promessa se cumpre gloriosa e poderosamente. Por isso, meus irmãos, anunciar a chegada de Jesus é nos lembrar que a profecia de Deus, dada ao povo centenas de anos antes de Cristo vir ao mundo, se cumpre em Jesus. A graça de Deus vem sobre o seu povo. Deus volta a Jerusalém, não física, mas espiritual.
Versículo 3 a 5 continua então, como eu disse: vós o que lama no deserto, preparai no ermo o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelados todo o monte e outeiro. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Apesar de entrar mais a fundo, e antes de entrar mais a fundo nesses versículos, precisamos nos lembrar que Ezequiel 9 a 11, o capítulo 9 a 11 do livro de Ezequiel, Deus diz ter abandonado Jerusalém. A mensagem na ocasião apontava o afastamento de Deus do seu povo por conta do pecado e da iniquidade. Deus então se afasta do povo porque ele não podia suportar conviver no meio do pecado. E ele traz ali, sem abandonar o seu povo, mas distante dele, o juízo para que se arrependesse dos seus pecados. Então, meus irmãos, ele traz a sua ira, ele derrama a sua ira, e o povo amarga duramente o juízo e a ira de Deus por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. São levados ao cativeiro babilônico, são dispersos por povos e nações distantes, perdem a sua casa, perdem a sua nacionalidade, se tornam um povo escravo. Vivem dramas terríveis, com dificuldade de adorar o Senhor. Vivem problemas complicados no seu dia a dia, decorrentes da sua iniquidade, do seu pecado. E recebem justamente, portanto, o juízo de Deus. E por isso Ezequiel 9 a 11 fala que Deus se afasta do seu povo. Porque aquele povo naquele momento era um momento de juízo e de ira. O povo precisava abrir os seus olhos, estava sendo sacudido nas suas bases, para poder enxergar o caminho errado que eles estavam trilhando, a iniquidade que estavam vivendo. Precisavam retornar à sensatez, precisavam ter os olhos abertos, e Deus então faz isso gloriosamente. Agora, porém, é anunciado o retorno de Deus ao seu povo, um recomeço, o raiar de um novo dia que está sendo anunciado. A preparação para o retorno de Jerusalém, e entenda Jerusalém simbolicamente como o meio do povo de Deus, envolve uma espécie de rodovia, um caminho preparado, aplanado, num ermo. Por isso ele fala no versículo 4, todo vale será aterrado, nivelados os montes. Ele fala, olha, o caminho está sendo preparado, a realidade está sendo trabalhada para a chegada de Cristo, para a chegada do Redentor, para a chegada do Messias. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo vem na plenitude dos tempos, um momento perfeito e ideal para a sua chegada. O povo estava preparado para receber a chegada de Cristo, apesar de muitos o terem rejeitado. A ocasião social, civil, política naquela época era perfeita para a chegada do Messias. O caminho estava aplanado, o povo havia sido trabalhado por Deus. Havia todo um contexto para a chegada do Redentor. O anúncio, portanto, meus irmãos, não é da restauração de uma Jerusalém física, mas da restauração do reino espiritual de Deus. A restauração da presença de Deus entre nós é uma realidade viva, ativa, gloriosa, mas também espiritual. E o seu caráter é tanto que não é um caráter exclusivamente regional do país Israel, da cidade física de Jerusalém lá no Oriente Médio. Tanto não é daquela realidade regional que o versículo 5 diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Não era só o povo descendente de Abraão, não era só aquela cidade específica no Oriente Médio, mas toda a carne veria, todo o povo da humanidade teria a oportunidade em algum momento de ouvir o Evangelho, de conhecer a Cristo, de ser transformado por Deus. Essa tarefa, meus irmãos, foi feita naquela região e ela é expandida até hoje através da Igreja de Cristo, proclamando o Evangelho, anunciando o reino, falando do amor de Deus para as pessoas, para que haja transformação de vida. Esta realidade, portanto, que a profecia traz para nós, se confirma com a chegada de Cristo. Em seu ministério, ele instaura entre nós o seu reino. Mateus 4,17, Lucas 10, 9 traz isso para nós. E faz do seu povo a sua igreja universal e gloriosa. O próprio Jesus anuncia esta realidade em Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ah, meus irmãos, a esperança do povo se cumpre em Jesus. E o reino glorioso de Deus já está entre nós. Nós já fazemos parte desse reino, todo aquele que professa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida.
já está inserido nesse reino glorioso, desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando da comunhão gloriosa com o Senhor. Mas, meus irmãos, ainda sabemos que esse mundo é duro, ainda há pecado, nós ainda falhamos, por isso esse reino ainda não está perfeitamente instaurado entre nós. Mas a palavra de Deus que fala que nós viveremos nele até o retorno glorioso de Cristo, quando será julgado toda a humanidade, o pecado devidamente condenado e a justiça de Deus será executada gloriosamente sobre toda a humanidade. Nesse momento, o reino perfeito de Deus será instaurado no novo céu e na nova terra, onde viveremos para sempre com Cristo Jesus, na presença gloriosa de Deus eternamente. E aí sim viveremos a perfeição do reino, um paraíso, um novo céu, uma nova terra. Então esse é o primeiro ponto, meus irmãos, versículo 1 a 5, o anúncio de um raiar do novo dia. Naquela época houve esse anúncio, o cativeiro está acabando, o período de dor e angústia está chegando ao fim, Jesus está vindo para transformar essa realidade. Nós ainda hoje reproduzimos essa mesma esperança, dizendo o tempo do sofrimento está acabando, Jesus está voltando, o tempo do fim está chegando, viveremos o raiar de um novo e glorioso dia. Segundo ponto, meus irmãos, os temores e a garantia do povo diante dessa realidade, versículos 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória é como flor da erva, seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em meio ao anúncio da profecia, uma voz surge cética no meio da profecia, dizendo e fazendo frente ao versículo 5, questionando o conteúdo da mensagem que deve ser anunciada. Por isso, versículos 6 e 7 traz para nós, ele dizendo dessa forma, questionando, uma voz, alguém, que hei de clamar, toda a carne é erva. Ele questiona então o que foi preferido no versículo 5. O ser humano de fato não é capaz de perseverar, ou de perseverar em lealdade por muito tempo. A figura da flor e a figura da erva são usadas para mostrar o caráter frágil e sem esperança do ser humano. O ser humano é frágil, é sem esperança, ele promete um trem aqui agora e ali na frente já esqueceu daquela promessa, já se embrenhou no pecado de novo. Quantas vezes, meus irmãos, nós agimos dessa forma? Uma outra figura, conhecida, como fogo de palha, acende aquele calor, aquela luz, aquela chama alta, mas logo se extingue, apaga, nem brasa sobra naquele negócio. Meus irmãos, ele fala e ele traz essa ilustração, fala, o ser humano é como a flor, como a erva. Que capacidade tem dessa transformação esperada, de permanecer nessa transformação? A oposição, portanto, se levanta nesses versículos e argumenta, o ser humano, por mais que demonstre momentâneo arrependimento, com muita facilidade se desvia novamente de Deus e mergulha-se no abismo de profundos pecados. Foi assim ao longo de dezenas de anos de registros bíblicos do povo de Israel. Por que seria diferente agora para justificar o retorno de Deus ao seu povo? O ser humano não merece. E essa vez questiona dessa maneira tão interessante. Fala, você acha que isso é diferente? Ele está falando aí que está arrependido. Você está falando que vai voltar. Isso é fogo de palha. Esse povo hoje está arrependido, amanhã. Quantas vezes nós vimos isso ao longo da história? Quantas vezes o povo amargou o juízo de Deus, falou, Senhor, tem misericórdia, tão arrependido, vem em nosso socorro. O Senhor veio em socorro, aplacou a sua ira, e o povo debandou de novo. Quantas vezes, desculpa falar, profeta, esse negócio aí não vai dar certo. Você está falando aí uma coisa muito bonita em cima da afirmação do povo, mas esse povo não é confiável, não. Hoje o coração está queimando pelo arrependimento, amanhã, fogo de palha, erva, flor, queimou, some, acabou, passou. Então, esse negócio, o povo não merece isso aí que você está falando. A grande mensagem desta crítica é que ela está certa. De fato, a humanidade é frágil, pecadora, e nunca seria capaz de merecer a graça nem a misericórdia de Deus. Meus irmãos, que dura as palavras dessa voz que questiona, porque elas são verdade. Como é difícil
nós mantermos firmes no caminho do Senhor. Como é difícil a gente sair depois de um culto, falando assim, não, essa semana é diferente, essa semana eu vou vir todos os dias no meio de semana, nunca mais vou faltar um culto. Segunda-feira chega, a mente se ocupa das atividades, terça-feira é a hora do culto, você está cansado, você fala, não, eu vou falhar hoje, mas quinta-feira eu estou aí. Aí a quinta-feira passa, não, semana que vem, aí semana que vem você já nem lembra mais que um dia você se comprometeu com o Senhor de ser mais assíduo. Que dura realidade ouvir essas palavras, porque infelizmente elas condizem com a realidade. E por isso nós somos frágeis, pecadores, incapazes de receber a misericórdia e a graça do Senhor. Por isso o versículo 8 vem para nós e fala o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, quem está, ou quem atesta esse retorno, quem garante esta maravilha, é o próprio Deus. Não somos nós. Veja bem, a erva seca, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus fala, eu vou voltar no meio de vocês. E quem que é a garantia? O povo? Não, o povo não merece. Eu sou a garantia, porque sou eu que estou falando. Eu vou agir em favor de vocês, em misericórdia e graça, porque vocês não merecem. Mas eu os amo, apesar de quem vocês são. Eu derramo graça sobre vocês. Eu vou transformar a sua vida. Eu vou voltar no meio de vocês. Eu vou mudar a sua história. Eu vou iniciar uma nova fase na vida de vocês. Vocês vão entender isso, porque eu vou ensinar isso a vocês. Meus irmãos, é a graça de Deus que vem sobre nós, porque nós não somos merecedores. Nós somos como fogo de palha, como erva que queima e some no meio do mato. Mas é Deus que promete, é Deus que é a testemunha, é Deus que faz e garante o cumprimento da sua palavra. Nós não merecemos a graça e o perdão de Deus, mas Deus vem em nosso favor com misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é o Senhor de graça e misericórdia. Não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro, porque Ele derramou o seu amor por nós, porque Ele vem em nosso socorro. Ah, meus irmãos, que palavra de alento. Diante da voz daquele profeta, podia ter causado desesperança, mas logo em seguida vem a palavra: Deus é o atestador dessa aliança, é Ele quem garante, é no nome dEle, é a palavra dEle, Ele é o Senhor da graça e glória. E por isso, meus irmãos, a verdade é que, mesmo diante de uma humanidade transitória e sem esperança, Deus derrama sua graça por sua livre e espontânea vontade, com a presença real e pessoal de Cristo Jesus. O ceticismo aqui apresentado também chama a nossa atenção para notar o quão imensurável foi o sacrifício de Jesus ao nascer entre nós para nos salvar. Afinal, o perfeito e poderoso Deus se fez homem para remir os nossos pecados, para mudar a nossa história. Ele se torna erva e flor para salvar a sua criação da perdição. Ele se faz como um de nós, para transformar a nossa vida, para remir os nossos pecados. Quão grande foi o sacrifício que Cristo fez para vir e nascer nesse mundo, para remir os nossos pecados. Quão maravilhosa, portanto, é esta mensagem. Não somos capazes de escolher a Deus ou de merecer a salvação. Somos erva e flor, frágeis, instáveis, imperfeitos pelo pecado. Por isso somos completamente necessitados do grande e imensurável amor de Deus. É só a graça de Deus que redime os nossos pecados. É só a graça de Deus que transforma as nossas vidas. É só a graça de Deus que nos faz novas criaturas, que nos reconcilia com Deus. Por fim, meus irmãos, a proclamação da alegria, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre o monte alto, tu que anuncias boas novas em Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. A profecia se encerra convocando Sião, Jerusalém, a anunciar as boas novas a todo o povo.
A mensagem trazida com esperança e alegria devia ser anunciada a todas as pessoas. Saber que algo bom está para acontecer nos ajuda a suportar melhor as tribulações do presente. Anunciar que algo bom está para acontecer nos ajuda a ter esperança e olhar para frente de uma maneira diferente, olhar para o presente de uma maneira diferente. Por isso, meus irmãos, ele fala: olha, vocês que estão ouvindo essa mensagem de esperança, clama e fala alto para todo o povo ouvir, que todos possam conhecer essa mensagem de esperança, que Deus está voltando para o meio do seu povo, que o Redentor está vindo, que a transformação de Deus virá sobre vocês, porque o tempo do juízo está encerrando. Meus irmãos, como isso é uma realidade nos nossos dias? Porque nós somos um povo, meus irmãos, que conhecemos e recebemos a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo, remiu os nossos pecados, morreu numa amarga cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia. E agora vivemos com a grata e gloriosa expectativa da promessa que Deus fala ao nosso coração, que Jesus está voltando. Proclamemos essa verdade para o maior número de pessoas possíveis. Compartilhemos essa alegria que enche o nosso coração, que traz esperança à nossa alma, corroída pelas durezas e mazelas da vida. Compartilhemos ao mundo a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, essa realidade precisa ser anunciada entre os povos, que Jesus Cristo veio ao mundo para remir os nossos pecados. Ele o fez poderosa e gloriosamente, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando no terceiro dia. E Ele oferece graça e misericórdia a todo aquele que professá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Concluindo, irmãos, somos convocados, portanto, assim como Sião, a proclamar essa salvação. Anunciar que Jesus nasceu entre nós como prometido em Isaías e lembrado por João Batista. Anunciar que a profecia se cumpriu naquela fatídica noite, na cidade de Belém, numa improvável estrebaria. Jesus nasceu, Deus voltou a Jerusalém, um novo testamento começa a ser escrito, ainda mais abrangente, ainda mais pessoal, ainda mais relacional do que antes, pois agora Deus está para sempre no meio de nós, gloriosa e poderosamente. Por isso, irmãos, todo aquele que professa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida é templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Nós nunca mais caminharemos sozinhos, nunca mais viveremos a desesperança, porque o Consolador estará sempre conosco até o retorno de Cristo. Ele é o penhor da nossa herança, a garantia de que quando Cristo voltar, seremos levados com Ele para a eternidade nos céus. Anunciemos essas boas novas ao mundo. Proclamemos o Evangelho da salvação. Anunciemos a esperança que enche o nosso coração, para que o mundo saiba que só há salvação em Cristo Jesus, que só há alegria de verdade em Cristo Jesus, que só há esperança verdadeira e concreta em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que esse tempo do Advento seja mais do que um tempo de luzes, enfeites, comidas diferentes e presentes, mas seja um momento de nos lembrarmos de anunciar ao mundo que Jesus veio a nós e que Ele está voltando gloriosa e poderosamente. Vamos ficar de pé, encerrar com uma oração.